Joia. Estamos gravando. Aqui é o Érico Pagotto, com a nossa aula de processos logísticos. Agora a gente vai conversar sobre uma atividade, um exercício que eu vou passar para vocês fazerem em casa. Então vamos lá. Primeiro, orientações gerais. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá lá. Então, as orientações gerais são as seguintes. Vocês podem realizar essa atividade em grupo, se desejarem. Me envia por e-mail. Meu e-mail é o mesmo de sempre que vocês já conhecem, ericopagotto@yahoo.com, sem o BR no final. O prazo que eu vou dar para vocês fazerem essa atividade é até o dia 22 de maio, ou seja, até amanhã, às 22 horas da noite. Valendo 1.500 pontos, até 1.500 pontos no segundo bimestre. Então, são 3 exercícios, cada um valendo 500 pontos, e aí eu peço para que quem puder dar um print nessa tela para passar essas instruções lá no grupo de WhatsApp da galera, lembrando, então, desta atividade. Mesmo quem não veio na aula hoje, pode fazer a atividade em grupo e me mandar até amanhã. Os exercícios são esses aqui que eu estou projetando na tela. Então, quem tiver com um telefone ou quem puder dar um print nessa tela, grava e me manda. Aí vocês podem responder da forma como vocês quiserem. Vocês podem botar este print e marcar o xizinho na resposta correta, ou se vocês preferirem, só manda o e-mail com o nome completo das pessoas, por favor, nome completo da equipe. A gente tem algumas pessoas com nome parecido aqui, então isso me facilita localizar o nome de vocês na lista. Por favor, então, nome completo, se possível, RA também. Se não souber o RA, pode deixar sem o RA, mas manda o nome completo para eu poder lançar a nota de vocês corretamente. Vocês podem, então, dar um print nessa tela e marcar o xizinho, ou simplesmente me mandar um e-mail com a alternativa correta. Então, por exemplo, alternativa 1, resposta A, 2B, 3C e assim por diante. Ok? Essa é provavelmente a última atividade de casa, né? O último dever de casa que eu vou passar para vocês neste bimestre antes da prova final. Estou antecipando já as nossas atividades de aula, porque eu sei que vocês estão sobrecarregados de atividades que todos os outros professores, todas as outras matérias estão passando para vocês. Então, vamos lá, força na peruca, falta pouco, e eu fico aguardando o e-mail de vocês amanhã. Beleza? Conseguiram printar? Érico, deixa eu só perguntar, que eu perdi o início da sua explicação, eu cheguei agora. No caso, esse exercício, é só a gente fazer igual da outra vez, filizar as respostas e te encaminhar por e-mail a foto? Exatamente. Pode ser assim, ou pode mandar no e-mail só o número da pergunta e o número da resposta, tá bom? Tá bom. Lembrem-se de fazer a atividade em grupo, me mandar por e-mail, e que o prazo vai até amanhã às 22 horas. Se der tempo, façam a atividade hoje ainda, tá, galera? Assim que a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, se der tempo, façam hoje ainda, são só 3 exercícios e vai ser sucesso. É um grupo de quantas pessoas, Érico? Desculpa a pergunta. Normalmente a gente faz de 4 ou 5 pessoas, mas se quiser fazer um pouco menos, um pouco mais, tudo bem também. Tá bom. Confio no bom senso de vocês. É importante vocês discutirem, tá? As respostas em conjunto. Não marca aleatoriamente, não, porque esse exercício vale bastante ponto. Esse exercício vale 1.500 pontos. Então, discutam aí com a galera e é isso. Tá bom. Dúvidas? Tudo printado, anotado, compartilhado? Sim. Então, se não houver mais dúvidas, volta aqui para mim. É hora da gente ter o nosso bate-papo lá com o Adson. Tudo firmeza aí, jovem? Professor, Bora lá. só antes de começar o bate-papo aí,
Você já tem algum retorno de prova, alguma coisa assim, ou não? Ainda não me passaram, Leandro, ainda não me passaram o calendário oficial, mas eu acredito que deve ser na segunda semana de junho, tá? Deve ser na segunda semana de junho. Segunda semana de junho tá aí, né? Daqui a 2 ou 3 semanas. Tá aí já. Beleza. Obrigado. Beleza? Provavelmente vai ser isso. Ok? Ed, você ia perguntar alguma coisa, Ed? Edmilson? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. Adson, o que você conta pra gente, meu bom? Opa, vamos lá. Vou falar um pouquinho da minha experiência com o empreendedorismo, como que ele teve na minha vida, como hoje eu dependo disso para viver e que eu acho muito legal compartilhar com os amigos para que a gente possa trocar ideias e assim servir de alguma forma como experiência ou inspiração de alguma maneira que possa ajudar alguém que mais tarde, às vezes, porque às vezes a gente nem percebe que está empreendendo, quando você vai ver, você já está fazendo isso e resolve viver disso. Então, eu acho legal trocar uma ideia com vocês. Não vai ser uma coisa curta, não vou demorar muito, mas eu acho importante a gente trocar uma ideia com relação a isso. Eu vou colocar aqui a tela, ver se a gente compartilha aqui, professor. Beleza, aqui para mim apareceu. Apareceu? Sim. Está aparecendo para vocês aí essa tela que eu estou mexendo aqui mesmo, que é o site, é isso? Isso, é Tá isso aí. sim. Perfeito, legal. Se você Vamos lá. quiser, pode habilitar a sua câmera ou não, como você preferir, tá? Tá bem, mas todo mundo está enxergando e está vendo, né? Isso, estamos sim. Ah, legal. Vamos lá. Quer dizer, estou, né? Não sei o resto. Então, sim. Então, sim, beleza. Vamos lá, galera. Então, o que acontece, né? Eu venho de uma área de há muito tempo, na área de vendas, como já falei algumas vezes com o pessoal aqui, mas eu até então nunca, eu sempre trabalhei com essa parte administrativamente falando também, e eu resolvi falar, bom, vou esse ano fazer administração, porque tem tudo a ver com o que eu faço, só que na verdade eu administro, mas não tenho faculdade, não tenho, no caso, não teria o curso realmente para poder falar que sou administrador de fato, né, com isso no papel, mas vivo disso, e eu tô achando que esses primeiros, né, meses que eu tô aqui com vocês aqui, compartilhando de tudo, tô achando muito legal, pouquinho tempo que eu tenho ainda aqui, mas que bate diretamente com o que eu trabalho e é muito interessante. Então, eu vim mais ou menos de uma área que é a área de vendas, e nessa área de vendas você visita muita gente, conversa com muitas pessoas na rua. E diante disso, a minha ideia sempre era aquela história, como que eu posso, né, é, prestar um bom serviço? Porque a ideia de prestar um bom serviço é que vai ter sempre a oportunidade de vender um outro produto mais tarde, que a gente lembrar de você de alguma forma mais tarde. Então, eu tive sempre essa preocupação desde o início, quando eu comecei a trabalhar com isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era prestador de serviço para várias bandeiras, era uma prestadora de serviço não sei se todo mundo conhece, da maquininha da Cielo, da Rede, e só existia essas duas no mercado antes de 2010. Elas duas, elas dominavam o mercado. E combinavam certas coisas que não tinha jeito, o estabelecimento comercial ou aceitava ou ficava sem. Né? Às vezes você via duas, três maquininhas ali, porque cada uma tinha uma marca e uma funcionalidade, não deixava a outra acontecer. Aí, com o governo do Lula, no meio do governo dele, ele fez um decreto que era para acabar com isso, que não tinha mais que ter apenas duas empresas no Brasil fazendo esse tipo de serviço, e sim mais empresas. Aí, com isso, agora vem esse monte de empresa que, na verdade, hoje a gente tem, além da Cielo, da Rede, tem GetNet, PagSeguro, e todo dia vem uma opção a mais. Isso é legal para o comércio, porque ele pode ter a opção de escolher, ele não precisava ficar só ali em uma empresa, né?
Só que isso foi muito bom, mas ao mesmo tempo, hoje as pessoas, elas, por exemplo, abrem um restaurante, ela abre uma mercearia, abre um comércio em geral, ela sabe como fazer o estoque disso, ela sabe como trabalhar a compra e a venda, como ele vai vender isso para o cliente dele, como ele vai esperar a pessoa para poder solicitar suas vendas e tudo mais, mas a administração, ele sempre achou que era uma coisa padrão, aquilo que ele fazia em casa, ele fazia a conta do que entrava, do que saía, o que dava mais ou menos ali, tá valendo, tá? Ele viu que tinha algum lucro, estava indo embora. E eu sempre visitando o mercado, esses lugares que é o comércio em geral, e eu vi a seguinte frase deles, né? Nossa, legal, a gente tem a maquininha, eles mostram pra gente que a gente vendeu, mas eu nunca sei exatamente o que eu vendi, quanto eu vendi, quando eu vou receber, qual foi a taxa cobrada, porque as bandeiras realmente fazem isso, elas falam com o cliente que tem um valor de taxa e tudo mais, mas não sabe qual período que vai ficar isso. Depois de um ano tudo muda, depois de 6 meses tudo pode mudar. Às vezes ele troca de uma empresa para outra e acha que as taxas são as mesmas, ou ele aproveita uma promoção de 3 meses que o próprio banco, o gerente do banco dá para ele e ele acha que é bom e vai negociando, mas nunca sabia exatamente. E eu olhava essa preocupação e não entendia muito bem. E eu vi a preocupação dele, meu negócio era vender a máquina, era fazer o credenciamento dela. Como ele ia depois fazer isso, já era um problema dele. E foram anos, né, desde o negócio disso, desde 2005, e quando foi mais ou menos, né, em 2009, mais ou menos, eu tive a oportunidade para poder abrir uma empresa e começar a oferecer esse serviço, mas não sabia exatamente como fazer isso, mas eu tive a oportunidade, fui convidado por uma empresa, pela experiência que eu tinha de supervisão de vendas, de equipe, eu prestava serviço lá para a rede, para a Cielo, então eles me viam de longe ali e resolvi, me fez uma oferta para porque porque hoje tudo é assim, gente. Se a pessoa não te contrata mais, ela fala para você, ó, faz uma empresa, abre uma empresa você, vamos fazer um contrato nós dois, porque é todo aquele processo, né? A pessoa tem medo de você depois colocar na justiça, não quer um empregado, ela não quer pagar a CLT, então ela quer que você abra uma empresa. Então você abre lá um MEI, que é um microempreendedor individual, é um CNPJ que você abre, e você pode abrir também uma empresa até maior que o MEI, mas você pode começar atendendo dessa forma. Aí fica de CNPJ para CNPJ a negociação. Dessa maneira, eu comecei a prestar serviço vendendo maquininha. Quando eu percebi que teve aquela crise de 2015, mais ou menos 2011 a 2015, que teve aquela crise forte aqui no Brasil, as empresas que eu prestava serviço, todas dispensaram os prestadores de serviço, e eu me vi e falei assim, nossa, fazer o que agora, né? Nenhuma empresa mais dava serviço, não queria mais esse tipo de serviço. Aí eu percebi que tinha um ramo que era incrível para se trabalhar e ninguém trabalhava isso, que era o próprio comércio. Para as empresas, porque é para a Sodexo, Ticket, VR, que são esses cartõezinhos que vocês têm, que vocês almoçam ou fazem compras, os pais de vocês, de uma maneira ou outra, essas empresas, elas oferecem esse cartão para os funcionários, o funcionário simplesmente chega no mercado, chega no restaurante, quer utilizar, e o coitado dono do restaurante lá, e tem que habilitar aquilo é caro para ele, porque ele paga taxa para tudo. Né? Cada cartãozinho daquele que você passa, ele paga uma adesão, ele paga uma anuidade, é caro aquilo para ele. Então, ele tem que vender volume de venda para ele ver lucro naquele negócio. E ele não sabia exatamente como fazer aquilo, como ver a rentabilidade daquilo para ele como uma coisa boa para o negócio dele. Sabia que dava algum lucro, mas não sabia realmente exatamente o que entrava. Nesse período, eu acabei entendendo essa funcionalidade, comecei a fazer, fiz um curso de Excel, acreditem, fiz um curso de Excel para poder juntar essas informações, entender e fazer de alguma maneira com o curso de Excel, mostrar para ele como isso ia acontecer, como que ele realmente economizava dinheiro com isso, e uma maneira de eu ganhar dinheiro com isso também, né, ajudando no estabelecimento comercial. Comecei com Excel, deu certo por um tempo, daí a coisa foi crescendo, porque a questão não é só você entender, né? Você faz um Excel com todo o planejamento financeiro de uma empresa, entrega para ele, mas ele não sabe mexer com Excel. Aí você fica naquela, nossa, dois problemas. Você vê que a pessoa realmente ela não tem. Ela me dizia o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero te pagar para você entender do meu negócio e me trazer os resultados. Eu não quero mexer com isso, não quero trabalhar com isso. Diante disso, dessa informação que eu tinha dos clientes, esse feedback que eu tinha dos clientes, eu contratei um programador, né, em cima daquela planilha de Excel para montar um programa online
E esse programa online, o que ele faz? Ele pega toda a informação que a maquininha do cliente tem de cartões que passa lá faz aquela pequena venda lá de 10, 15, 20 reais o dia inteiro naquelas vendas, e de todas as bandeiras que tinha no mercado, ou seja, além de fazer o crédito, o débito, tinha as bandeiras de vouchers, que são refeição, alimentação, que é a Sodexo, o Ticket, VR, a Lelo, toda a informação num único lugar. Dei o nome de central do estabelecimento, que realmente o estabelecimento ele pode verificar suas vendas. Ele sabia exatamente o que ele vendeu, quando ele vai receber, qual é a taxa que foi descontada dele, qual esse período de vendas que ele vai receber e qual a informação que ele tinha para poder até brigar com bancos e com operadoras para ele conseguir uma taxa menor. Porque ele não tinha nem informação. Se perguntasse para ele assim, qual que é a sua taxa de crédito hoje? Ele falava assim, não sei. Então, não tinha nem a condição de pleitear uma taxa menor, ou seja, lá no banco ou na bandeira, que ele não sabia nem a taxa que ele tinha. E tudo isso é na parte de administração. Quando a gente não percebe, mas quando a gente vai ver, o próprio cliente ele deixa a administração de lado, deixa na mão de outras pessoas, e ele acha que o restante já funciona, a coisa já anda. Por isso que muitas empresas no Brasil acabam quebrando antes dos seus 3 anos de vida. Porque antes dos 3 anos de vida tem muita empresa que quebra por falta realmente de organização, de planejamento. E essa parte, como eu consegui entender, eu já tinha uma experiência nas maquininhas, então foi um foco que eu dei para esse processo. Diante disso, fiz a empresa, onde ela atende o cliente nessa parte toda de credenciamento. Daí, primeiramente, o cara vai lá abrir uma empresa. Essas bandeiras, gente, que estão aqui, não sei se todo mundo está vendo aqui, isso da Lelo, Ticket, Sodexo, essas bandeiras, elas não são fáceis de você habilitar lá no estabelecimento. Tem uma série de regrinhas para você poder habilitar isso. E não é muito fácil. Então, diante do atendimento que eu tinha, eu comecei a prestar esse serviço, comecei a habilitar essas bandeiras. Então, as pessoas me pagavam para eu fazer esse serviço. Tá? As pessoas não queriam fazer isso, então as pessoas me pagavam para fazer esse serviço. Diante disso, comecei, a partir daí, a trabalhar com isso e assim, muitas empresas foram me indicando. O cliente foi indicando um para o outro. Olha, esse cara aqui, o Watson, no WhatsApp, ele faz isso. Liga para esse cara que ele resolve para você. E eu sempre fiz da melhor maneira possível, porque era esse o grande lance. A minha maior propaganda era o boca a boca, era alguém falando de mim para outra pessoa. Ficava muito mais fácil para você negociar e fazer todo o processo acontecer. Mas o mais interessante é que, fazendo tudo isso aqui, trabalhando com essa parte, eu já me sentia tranquilo, já tinha uma rentabilidade boa. Trabalho na minha casa, tenho um home office, eu trabalho há 10 anos, eu nunca mais visitei um cliente, porque não dava mais tempo de eu visitar um cliente na rua. Tudo hoje que eu faço é via telefone ou então WhatsApp. 80% WhatsApp, para falar a verdade. E o meu cliente, um indicou. Então, todo dia eu tenho uma ligação, todo dia eu tenho uma solicitação de credenciamento. Só que eu percebi o seguinte, eu pensei comigo, eu não posso ficar simplesmente agora sentado aqui, imaginando que isso vai durar para sempre e que vai sempre acontecer dessa maneira e não pensar de uma outra forma. Eu comecei a estudar. Eu fui para fazer cursos e estudar para entender como fazer um planejamento financeiro para o meu cliente, para que ele não perdesse dinheiro com essas bandeiras, que são as próprias que eu habilitava para ele. Então, daí criamos a central do estabelecimento, que é um sistema onde ele consegue verificar todas as suas vendas hoje em dia. E elas, eu vou mostrar para vocês agora aqui numa outra página, como funciona o sistema, para vocês terem uma ideia de como que funciona o sistema, tá? Então, a partir do momento que eu vou lá e falo com o meu cliente para ele poder ter o acesso, então ele tem uma tela igualzinha a essa. Então ele vem aqui, ele coloca uma data, por exemplo, escolhe uma data dentro do mês, ele está do dia 1º de maio a 21, tá? Então vamos dizer que ele quer saber o que ele vendeu do dia 1º ao dia 21. Nessa tela aqui, ele tem várias opções, onde coloca lá uma modalidade, por exemplo, o básico, que é o benefício, que são as bandeiras de voucher, o crédito e o débito. Ele já tem aqui uma informação do que mais ele vende lá no estabelecimento dele. Então, por exemplo, aqui o débito, ele vende 52% de todas as suas vendas é no débito, 52%, 19% é no crédito e 27,92% é no benefício. Com essa informação, por exemplo, ele já sabe, por exemplo, aqui o que ele pode... qual produto ele pode comprar que vai ter mais saída, de que forma que o cliente dele que ele tem mais no estabelecimento dele. Então, a partir daqui, ele pode administrar melhor, ver uma maneira de comprar melhor, fazer seu estoque de uma maneira melhor em certo tipo de produto que ele vende, porque ele sabe o que sai mais, principalmente no nível de bandeira. Tá?
a média de venda deles, o preço médio de venda deles, em 6.600 vendas que ele fez, por exemplo, nesses 21 dias, ele vendeu em média R$30 de uma venda pela outra, né? Então é legal que esse sistema ele dá essa informação para ele, que é uma informação real do que realmente ele está vendendo. Em consequência disso, tem uma outra tela aqui ao lado que te pega a mesma modalidade que mostra os seus recebimentos. Então ele tem aqui, ó, todos os recebimentos dele de pagamento, quanto foi descontado dele de débito, quanto ele tem aqui no total e quanto ele recebeu. Então aqui numa parte ele tem vendas, outra parte pagamento. Agora o que é o mais legal aqui é que cada bandeira que ele trabalha, para cada bandeira que ele tem, que ele aceita no estabelecimento dele, ele sabe aqui, ó, ele tem também as suas vendas aqui em porcentagem do que ele vende de cada bandeira. Isso aqui, gente, é importante, porque quando um banco chegar, por exemplo, vamos lá, o Banco do Brasil, ele trabalha com a maquininha da Cielo. O Banco do Brasil, o Bradesco e o Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander, eles são dono da Cielo aqui no Brasil. Então, eles oferecem para o cliente dele que vai lá abrir uma conta jurídica para poder ter uma empresa, ele oferece a maquininha da Cielo. Já o Santander, além do Banco do Brasil, ele tem a maquininha, que é aquela vermelhinha, né? Então, já é mais uma máquina no mercado. Já o Banco Safra tem a maquininha do Safra. Então, cada um tem sua maquininha e faz a mesma coisa. A diferença é isso aqui, ó, é a taxa. Quando chega lá, quando é oferecida a taxa lá, então ele oferece quantos por cento, na verdade, em cada bandeira. Então, isso, na verdade, quando ele oferece isso aqui a 1,30 no crédito, é interessante ele entender que esse 1,30, quanto é que ele vende de crédito aqui, ó? Ele vende aqui quase 20% das vendas dele. Então, ele tem que prestar muita atenção nessa negociação, porque é praticamente uma boa parte do faturamento dele aqui no débito, é onde ele mais vende. Se ele souber aqui qual bandeira que ele vende mais, por exemplo, a Maestro é uma bandeira de débito, aqui ele vende, é a bandeira que ele mais vende. Então ele começa a prestar atenção lá no banco para negociar com o banco essa taxa. Porque o banco não vai me dar mais a taxa que ele quer, olha, eu só fico com você, eu tenho essa rentabilidade desse valor todo aqui, ó, de R$200 mil que eu faturo em cartões no seu banco, você me dá uma taxa boa na sua máquina. Então essa parte administrativa é importante para o estabelecimento ter em mãos para ele ter negociação e ter poder de negociação junto com o banco. Porque se não tivesse informação, o banco fala para ele, ó, quanto é que sua taxa? Ah, não sei. Ah, então vamos colocar uma taxinha aqui qualquer, e ele acha que aquela coisa é boa para ele, né? Fora isso daqui, o sistema ele tem aqui uma auditoria de vendas, que eu acho que é uma parte que eu gosto muito nesse sistema, a auditoria de vendas, que diz exatamente porque o que acontece, gente, quando a maquininha está lá, passando os cartõezinhos, né, ele pode estar faltando alguma venda, como é que você vai saber disso? São várias bandeiras, e para você fazer de cada uma delas, é complicado para você de cada uma delas. Aqui o sistema ele fala para você, ó, o que está atrasado, né, o que eu vi de despesa, o que descontaram de você, aqui é mensalidade de máquina, são taxas que são cobradas, então ele fica sabendo exatamente o que realmente ele tem parado, que é no caso do atrasado aqui, o que realmente, será que esse desconto aqui é real? Ele combinou isso com as bandeiras e com o banco, né? Saber que ele tem aqui um valor bruto, que é de 215 mil, mas na verdade ele foi pago 202. Para onde foi o restante do dinheiro? Né? Então é um valor que ele não pode, simplesmente não pode ignorar e perder esse dinheiro. Ele tem que estudar como ele perde esse dinheiro, que faz a parte do lucro dele. Porque se você falar, por exemplo, se fazer uma conta básica aqui, que ele teve de taxa, R$5.000 praticamente, olha. Se a gente conseguir diminuir isso, que é o meu trabalho, a gente conseguir diminuir isso através de uma administração de todas as vendas, de taxas e tudo mais, ele economiza, se ele economizar 50% disso vezes 12 vezes no ano, ele tem praticamente 24 mil de economia. Esse valor, basicamente, ele paga, por exemplo, o 13º de praticamente de quase a folha dele de pagamento dos funcionários. Então não é um dinheiro que ele joga fora, é um dinheiro que ele investe na própria empresa. Tá? Então, esse sistema aqui, ele funciona de duas formas. Então, eu trago o sistema para o cliente, onde a gente vê dados. Então, a gente consegue extrair dados. Com esses dados, eu consigo ter, na verdade, o poder para saber como a gente vai negociar, seja com quem for, com o banco, com a bandeira. Então, a gente tem com esses dados em mãos, a gente tem poder de negociação. Então, na parte administrativa, isso para a gente é muito importante, porque você acaba
que você evita prejuízo, que você evita desgaste, né? Que você tem um desgaste psicológico com o seu banco, com a bandeira, porque você não sabe que taxa você tem e que taxa realmente ele te ofereceu. Então, isso ajuda muito. Então, essa é a minha prestação de serviço hoje. Hoje, esse serviço, gente, basicamente, eu não consegui encontrar uma outra pessoa no mercado que faz isso. Eu não tenho um concorrente direto que faz isso. Esse sistema, sim, tem vários no mercado que é muito parecido com esse que eu tenho aqui, mas saber entender ele, interpretar, para poder trazer para o cliente mais negócios, esse cara no mercado ele é mais difícil de ter. E o meu cliente, eu falo com ele, o Adson, eu mesmo atendo o meu cliente, falo por WhatsApp, e é aí que um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, e o negócio vai crescendo. Eu tinha, na verdade, isso aqui, esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, há 3 anos atrás eu imaginei ele. Investi nisso daqui em estudo, investi em valores para poder montar essa ferramenta, e ele não era nada na empresa, ele não tinha valor porque eu não estava trabalhando com ele, mas eu sabia que um momento ou outro eu ia começar a ganhar com ele. Hoje, ele é 50% do meu faturamento do que eu fazia anteriormente, que já estava bom para mim. Então, hoje ele é 50%, eu acredito que daqui mais ou menos um ano, isso mude para mais ou menos de 90% de faturamento. Porque o cliente, quando ele vê que ele teve economia, porque qual que é o grande negócio hoje na administração? É você fazer a empresa que você administra não perder dinheiro, não perder valor. Quando você faz isso, você cria um laço muito grande junto com a empresa de confiança, e a partir daí você passa a ganhar dinheiro pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo. Então, Adson, o que eu tô vendo aí, cara, também interessante que você faz, isso de fato é difícil de ver um profissional, você não somente contorna ou dá somente o que o cliente quer. Eu tô vendo que você também dita melhorias aí, digamos assim, né? Exatamente. Você dá uma visão futura para ele do que pode acontecer. Essa ferramenta aí, cara, é muito robusta, hein? Esse dashboard aí, eu imagino que você trate com clientes que, né, quando você fala cliente, são ali donos de alguma coisa e tudo mais, que tenham noção de uma leitura aí dessa parte aí, mas, cara... Exatamente. O cliente que eu falo hoje, para você ter uma ideia, ele tem um faturamento. Eu trabalho com cliente de faturamento hoje de 30 mil, mas eu tenho também de 10, de 5, de 1.000, mas hoje o meu ticket médio é mais ou menos de 30 mil a 100 mil reais. Eu tenho um mercado de 400 mil reais, que perdia, para você ter uma ideia, uma média de quase 12 mil reais por mês em taxas. Então, quando Qual eu que é a cheguei para taxa? Qual que é a taxa de atualização dessa dashboard sua aí? Como é que qual o tempo que ela usa para puxar os dados aí, no caso dos dados mesmo que você inputa? Vamos lá. Ela tem refresh? Um dia útil. Vamos dizer que tudo que ele vendeu hoje, amanhã você já vai ter toda a informação toda aqui, mas você consegue. Se você usar o cartão agora, daqui 10 minutos da informação. Você consegue fazer uma mudança de refresh manual aí, tipo, eu quero saber de 30 em 30 minutos. Não, agora eu quero saber igual você falou. Por exemplo, aqui, quero o dia inteiro. É o dia todo. Se a gente quiser pegar aqui agora, por exemplo, do dia 20, que foi ontem, por exemplo, que trabalhou, a gente quer pegar aqui, por exemplo, a gente vem aqui do dia 20 pro dia 20, faz a aplicação, ele vai mostrar para você o que aqui, ó, que vendeu no dia. Né? Então, aqui você pode ver aqui, ó, ele teve um faturamento no total de R$ 9.124 e ele recebeu isso aqui, 7.821. Porque tem vendas que pagam em 30 dias. Então, isso aqui é reflexo do mês passado que ele está recebendo. Então, tem toda essa informação. O que é interessante dessa ferramenta, o que eu acho mais interessante nela, porque toda ferramenta que você verificar, você pode arrumar uma ferramenta dessa maneira. Mas é você interpretar ela para você poder entender como você vai ganhar dinheiro. Você precisa entender o processo mesmo, como você falou. Senão você não consegue imputar os dados aí, não. Exatamente. Né? Porque quando o cliente ele me para e me pergunta, ó, tá bom, o que eu devo fazer? O que você me indica para que eu devo fazer? Então, você acaba sendo um consultor dele diariamente, mensalmente. Daí, o que acontece? Eu mando um relatório para ele todo mês. Chegou todo dia 1º de cada mês, eu mando um relatório de tudo que ele faturou no mês seguinte. Por exemplo, de abril, eu mandei tudo que ele teve de custo da bandeira. A partir daí, quando ele tem essa informação, ele fala assim, mas poxa, eu estou perdendo dinheiro com a maquininha da Cielo, está me cobrando de taxa de maquininha R$2.000. Aí eu falo, vamos tentar uma proposta na rede. O que você oferece para a gente? Eu tenho isso aqui de taxa, eu tenho isso aqui de faturamento, o que você me oferece? Hoje a Cielo me deu isso, eles vão lá, baixam a taxa. Então, você traz negócio para ele e baixando a taxa.
Então, isso é muito legal, porque você tem realmente uma ferramenta que você imagina, olha, você é uma empresa que você precisa aqui agora, 21 dias de trabalho aqui, esse cliente está faturando 200 mil. Esse cliente está falando mesmo, vai faturar 350 tranquilamente. Imagina você perdendo 1% que seja de uma bandeira, que uma outra poderia ser mais barato. Se você multiplicar isso em 12 meses, você tem praticamente o dinheiro, como eu disse para vocês anteriormente, de uma férias de funcionário, de uma manutenção, de um maquinário de uma empresa, né, de um mercado. Então, tudo isso, gente, é o meu trabalho hoje. Tá? É isso que eu faço, é disso que eu vivo. Né? Até então, para você ter uma ideia, eu não tinha curso de administração, começando junto com vocês aqui hoje que estão fazendo curso de administração. Mas para quem está começando, eu achei muito interessante a Lívia, eu gostei muito do que você comentou, Lívia, da sua empresa, porque eu não vi você, não estou vendo você, mas do jeito que você falou, eu vi o brilho nos seus olhos, eu fiquei imaginando o brilho nos seus olhos só do jeito que você falou. Porque você falava da seguinte maneira: a minha empresa, os meus preços, os meus serviços, você coloca a empresa como se faz parte da sua vida. Isso é muito legal, porque isso vai levar você daqui a um tempo, do jeito que você trabalha, com essa grana que você trabalha, do jeito que você vê a empresa, para mais tarde você prestar serviço de alguma forma para a própria empresa que você já trabalha, porque você vai adquirir conhecimento e através desse conhecimento você vai trazer valor para o seu cliente. Foi o que o professor estava falando na aula hoje, na questão de valor percebido, né? Porque como é que eu precifico isso que eu faço, por exemplo, né? Como é que eu posso precificar? Cara, o meu serviço vale tanto para poder fazer isso para você, né? Então, na verdade, quando ele fala para mim assim, nossa, mas quanto é que você vai me cobrar? Quando eu falo para ele assim, ó, eu vou te cobrar X valor, ele fala assim, nossa, mas para cobrar tudo isso de valor, eu falo assim, ó, mas o que eu vou te trazer de economia vai sobrar dinheiro para você me pagar e sobrar um pouco ainda para você poder utilizar na tua empresa. Praticamente você tem o meu serviço, não vai pagar porque eu vou te dar economia, porque você já perdi esse dinheiro. Eu vou te fazer economizar e você vai ter meu serviço ainda praticamente de graça. Então é muito legal você ter perceber o que você pode fazer, utilizar essa ferramenta a seu favor, mas como estava dizendo na aula de ontem, né, naquela questão do interno, do externo, né, que você tem, todo dia realmente vem um problema, mas o legal de ver o problema é que você aprende com ele, você passa a aprender com ele, você não pode fugir desse problema, você tem que pegar ele e falar assim, não, estou entendendo o que você está me dizendo, estou entendendo o que você está querendo. Às vezes o problema, ele dá para você uma forma para você poder entender como você vai melhorar a sua própria ferramenta. Então é isso. Queria mostrar essa ferramenta para vocês. Eu acho que é interessante para vocês que são jovenzinhos, tem uma grande maioria, acho que é tudo jovens, né? E aproveitem, prestem atenção no que estão fazendo hoje. Tome base como conhecimento, né? Conhecimento nunca perdido, tá? Então você vai ter isso para sempre e sempre tenha no coração de querer empreender. Não interessa o que seja na sua vida, tenta empreender, fazer com amor, com carinho, que o dinheiro ele vai vir naturalmente. Ele vem naturalmente. Beleza? Isso aí, professor. Adson, excelente a sua apresentação, viu? Parabéns pelo sistema. O sistema é muito legal, muito bacana. Gostei muito das funcionalidades. Gostei de conhecer. Eu não sabia que uma ferramenta como essa existia. Fiquei muito feliz de conhecer. Realmente, como você falou, eu imagino que você não deva ter concorrentes diretos mesmo, né? Só talvez concorrentes indiretos, porque ela é muito, muito inovadora. É verdade. Uma dica aí para crescer o seu negócio é você buscar financiamentos para startups, né? Eu acho que a sua empresa ela tem as características de uma startup, que você conseguiria alavancar ela rapidamente. Não sei se você já pensou nisso, né? Mas de talvez empreender com um anjo, né? Eu acho que a sua empresa tem uma escalabilidade muito grande. Eu já pensei nisso também. Eu vejo aqueles tubarões, não sei se você já viu aquele programa Tubarões. Exato, aquilo lá. Gente, eu vejo aquilo ali, eu fico imaginando aquele programa, mas é muito legal. Mas ainda eu já pensei em fazer isso com o Anjo também, de tentar ir para a startup, apresentar esse tipo de projeto, porque isso aqui para o estabelecimento comercial ele precisa, é uma questão de necessidade, ele não pode deixar de ter uma ferramenta dessa, porque senão ele perde dinheiro. Se ele não tem conhecimento, ele perde dinheiro. E conhecimento hoje é tudo. Sim. Eu acho que, assim, uma das coisas
mais legais que você falou na sua apresentação, que eu gostei muito, foi quando você falou que você já tinha aquele serviço que você prestava antes e estava razoavelmente confortável, mas você não se sentiu confortável e resolveu crescer o seu negócio para central do estabelecimento, né? Então, acho que esse salto é muito importante. E aí eu fiquei pensando aqui, queria te fazer essa pergunta. Agora, então, na verdade, você tem dois grandes grupos de serviço, né? Exato. Aquele serviço do cadastro das bandeiras que você falou e esse outro serviço do licenciamento desse sistema, que imagino que funciona pela internet, né? É isso? Exato. O cliente Exatamente. compra e acessa pela internet. Exatamente. E aí Porque... a minha pergunta para ti é o seguinte, se você já está pensando no segundo passo que você vai dar, né? Pela forma como você explicou e mostrou aí na tela, eu acho que o seu sistema ele é bem focado na parte de gestão de entradas e saídas, né? É um sistema focado em fluxo de caixa. Certo. Eu fiquei pensando se seria possível focar ou ter um módulo, um aplicativo que também auxiliasse o dono do pequeno estabelecimento varejista na gestão de estoque também. Porque o estabelecimento varejista, uma padaria, um comércio, né, que lida com... Ele não tem grana e não tem interesse em um sistema muito grande, muito complexo, mas ele pode ter interesse em um sistema simples, como se fosse um outro módulo que ele paga à parte para fazer a gestão de estoque. Você já pensou nisso ou já pensou num segundo passo para dar a partir da central do estabelecimento como ela é hoje? Então, você falando sobre isso, eu comecei a pensar, praticamente comecei a ter aula com você, a verdade foi essa. Porque até então, Érico, eu não conhecia nada de estoque. Para minha cabeça, estoque foi como um amigo até aqui comentou, uma menina comentou aqui, que falou, olha, eu não conhecia nada de estoque, imaginava que era muito simples. Eu também imaginava que era uma coisa muito simples. Depois comecei a ter aula com você aqui nesses 2, 3 meses que a gente está junto, que eu fui entender a complexidade e a importância do estoque dentro de um estabelecimento, como você acabou de falar, o mesmo pequeno, porque a gente tem que começar pensando no pequeno, o grande já se vira, mas o pequeno hoje ele não tem essa informação, ele não consegue ter tudo isso junto, e é uma maneira que eu comecei a olhar com mais carinho. Lógico que é difícil de eu falar para você que hoje eu conseguiria fazer algo parecido, porque isso aqui que eu fiz é muito da minha experiência do meu trabalho do dia a dia de anos. Então, acabou que isso me ajudou bastante. Mas na questão hoje falando sobre toda essa parte de estoque de fazer, eu não tenho ainda essa experiência, mas é uma coisa que já, por exemplo, quem é da área de estoque pensar nisso, é uma coisa que a gente pode até estudar junto, uma hora abrir alguma coisa junto, pensar em algo junto, porque a ferramenta ela é muito parecida, né? Ela só vai trocar, na verdade, de funções, mas a ferramenta ela é muito parecida. Exatamente. Aí você vai ter, ao invés das bandeiras e das taxas que as bandeiras cobram, você vai ter os clientes ou os produtos que você vai ter no seu estoque e a variação do consumo ao longo de um determinado período, né? E aí você pode gerar o mesmo dashboard que você gera hoje, ou muito parecido, né? De entradas e saídas de dinheiro, você pode fazer de entradas e saídas de produto, para ter uma ideia de quais são os produtos que não podem não podem faltar no estoque, são os produtos que saem mais, e isso varia de cliente para cliente, né? Talvez uma ferramenta fácil, assim, né, de curva ABC, nossa, uma curva ABC implementada num sisteminha como esse já ajudaria a barbaridade. E olha, os pequenos estabelecimentos varejistas não fazem nem curva ABC, que para quem é de logística é uma coisa básica, né? Talvez vocês estudem curva ABC em outra disciplina mais para frente, mas é uma ferramenta que dá muito resultado para quem precisa gerenciar estoque, né? E não é difícil de implementar do ponto de vista de sistemas de informação. Para mim, a melhor ferramenta que tem no curso, em relação a custo logístico, é a curvatura ABC. Ela integra a venda com a logística. Para mim, é a melhor que tem. Muito legal, viu? É uma coisa que eu vou estudar, vou pensar, porque é um negócio interessante. E só para finalizar, turma, aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. Eu atendia uma esfirraria, e essa esfirraria que eu estou atendendo, o proprietário dela tem 4 lojas, eu tenho outro que tem 6 lojas e um que tem 2 lojas. Beleza, é uma esfirraria
que é em São Paulo, ela é muito grande, e eu atendi esses clientes, de repente eles me indicaram para a franquia. A franquia tem 240 lojas. Aí eu fui procurado hoje, né, durante essa semana agora, mas já recebi toda a documentação hoje dessa franquia, vou começar a prestar serviço para essa franquia, Nossa, para cada parabéns, loja cara. individualmente. Então, nossa, eu acho que aí vai ser uma... Aí que eu acho que vai ser a curva da minha vida que eu vou fazer a diferença realmente do que eu imaginava, do que essa empresa podia fazer. E a partir daí eu acho que sim, aí a partir daí eu acho que um ano mais ou menos daqui eu acredito que a coisa vai mudar bastante. Eu vou conseguir ajudar muita gente com essa relação. E o legal é que a coisa é de coração mesmo, é ajudar mesmo o estabelecimento comercial, porque eu já ganho uma grana legal fazendo o que eu faço. Mas a partir daí eu comecei a ganhar mais por isso e é legal, viu? Então eu digo para vocês, empreendam, acreditem, faça acontecer da maneira, seja no que vocês estiverem fazendo, faça acontecer porque a coisa acontece. Eu não imaginava, mas ainda estou calculando aos pouquinhos, não posso nem imaginar que eu estou num patamar bom, porque isso a gente nunca está. Tanto que estou fazendo faculdade, em plena pandemia resolvi fazer uma faculdade. Falei, vou fazer uma faculdade, preciso entender do negócio. Eu não vou ficar parado, não, porque daqui a pouco eu vou ter realmente, que nem veio agora essa empresa, como é que eu faço alguma coisa sem ter a técnica, né? Eu tenho uma experiência, mas a técnica é muito importante. Então eu quero aliar agora toda a técnica que a faculdade vai poder me dar de informação, com o que eu faço realmente com a experiência e fazer o negócio crescer de uma maneira sólida, né? Mas é isso aí. Obrigado, viu, galera? Muito bom, excelente, cara. Parabéns. Nossa, e excelente apresentação também, né? Porque realmente é isso que você falou. Isso é um excelente case de sucesso de empreendedorismo, de um trabalho que começou até de uma forma pouco pretensiosa, né? E está Verdade. crescendo de forma orgânica. É Isso é muito verdade. legal, muito bacana. Poxa, super parabéns. Depois me Obrigado. manda por e-mail lá os teus contatos e se eu souber de alguém, eu vou te indicar com certeza. Ah, com certeza. Farei isso sim. Obrigado, professor. Mais dúvidas, pessoal? Tem uma aí pra você, hein, Adi? Tá enrolado, hein, cara, comigo, hein? Oi? Tem umas questões pra você. Queria saber, cara, primeiro, porque assim, eu vejo que o seu sistema igual o Eric falou, ele é uma visão de entrada e saída de caixa, mas também vejo como uma visão grande de negócios, né? Dá uma visão geral aí do negócio, né? Do seu cliente e tal. Como é que você faz para poder, como é que eu posso dizer, guardar esses dados, cara? Você faz como? Você investe em algum na nuvem, assim, vamos dizer assim, ou você tem algum mini data center com você? Como é que você faz para poder manter essa informação essas informações que você mostra na dashboard? Porque a dashboard, ela é um mapa, né, de todas as Exato. informações. A gente vê a dashboard, o pessoal vê uma dashboard hoje, acha tudo bonitinho ali, mas por trás daquilo ali existe uma mineração de dados enorme, né? Então, Exatamente. como é que você faz com isso aí, cara? Você tem um, um data center ou você paga alguma empresa de segurança, né, de dados, informações para tudo isso aí? Como é que você faz? Porque ele busca, né, ele puxa de algum lugar. Esse dashboard aí, ele tem essas informações, puxa de algum lugar. De onde que ela puxa? Como é que você faz para ter guardar essas informações em case aí? Vamos lá. Uma pergunta legal, cara. Interessante, porque isso me deu muita dor de cabeça. Imagino. Muita dor de cabeça. O que aconteceu? A princípio, quando eu chamei lá um cara para poder fazer um site para mim, eu falei pro cara assim, cara, é o seguinte, eu preciso fazer um sistema, e esse sistema eu preciso que ele funcione, e assim, eu já fiz uns outros sistemas aí, os caras sumiram, eu quero saber o seguinte, quero que você faça um sistema, se você sair fora, me dá todo o mapa dele para eu dar para um outro poder começar a fazer esse sistema novamente. Cara, tá bom. Deu um tempo, ele foi lá, fez todo o projeto, e esse projeto ele nunca acaba. Esse que é o pior do negócio, isso daqui nunca acaba. Tá ali pronto, você está vendo, mas nunca acaba. Daqui a pouco surge uma nova dúvida, uma nova situação, eu preciso sempre estar melhorando o sistema. Aí fiz com esse cara não fez mais, até eu achar um novo cara para poder entrar no lugar desse cara novamente, desse programador, não consegui achar. E um belo dia aconteceu isso que você está falando. Entrou um vírus malicioso, se foi um vírus malicioso, se foi um maldito mesmo que entrou, roubou todos os meus dados, fiquei sem meus dados. Perdeu meu banco de dados. Eu tinha um banco de dados todos, na verdade, na local web. Né? A local web
fazia para mim todo esse projeto de deixar os bancos de dados lá e eu não soube me explicar quem que fez isso. Né? E eu acabei ficando sem meus dados, eu tinha um backup que era até um dia anterior, então o backup, beleza, subi o backup e fiz todo o processo e consegui, mas perdi um dia praticamente todo, né, do dia que realmente que levaram o meu sistema, o banco de dados. Né? O legal é que essas informações, gente, desses bancos de dados, elas são informações do seguinte, são de vendas, então são números, não são números que eles me dão, na verdade, uma informação daquele momento, daquele mês, mas eu não dependo disso para a minha empresa ou a empresa do cliente que me deu esses dados funcionar ou parar. Se me roubarem isso, eu não vou ter, na verdade, a informação de meses atrás, eu tenho backup, lógico, mas ninguém pode fazer nada com isso. A verdade é essa. Ele vai pegar, não, tá, sua empresa faturou, ele não vai saber ler essa informação da maneira que a gente interpreta aqui, porque tudo bem, ele veio aqui e viu que todos vocês viram que tem um faturamento de 200 mil, mas não sabe de quem que é o empresa, qual que é a empresa, como que a empresa faz isso, de que maneira que ela trabalha. Então, é a mesma coisa com o banco de dados. Então, hoje, eu tenho parceiros, na verdade, que hoje é uma empresa, né, de desenvolvedores que faz o meu sistema. Eu contratei uma empresa e tem data center que eles, que são, daí ficam dois. Tem um aqui, tem outro em Curitiba. Então, se falha um, sobe o outro em outro lugar e assim por diante. Então, eu pago por esse backup. Esse backup, conforme vai crescendo, eu vou pagando, escalando esse valor. Conforme vai crescendo o banco de dados, eu vou pagando a mais, vai crescendo isso também. E o meu sistema ele tem um custo hoje. Então, esse custo hoje que na verdade, eu repasso ele para o meu cliente, mas o que é o mais interessante, eu repasso ele para o meu cliente no valor mínimo que eu posso passar, porque o valor realmente está na minha prestação de serviço. Porque o que é o mais interessante, quando as pessoas me perguntavam o seguinte, os programadores me falavam isso para mim, cara, você tem sistema aí, vamos fazer uma parceria aí, né, a gente monta o seu sistema todo, você vende as informações e a gente ganha junto. Porque, na verdade, ninguém consegue copiar isso daí. As pessoas podem fazer, mas o grande lance, a chave do negócio é na minha expertise, é onde eu vejo que o negócio realmente pode dar lucro para o cliente ou não. É ali que está a chave do negócio. Não adianta eu ter só o programa por ter o programa. Então, na verdade... Eu pergunto isso também, não é nem só pela segurança, tá, Adson, da informação de vazar. Pergunto também em relação à estabilidade para o cliente, por exemplo. Por que eu perguntei, né? Aí, por exemplo, igual você falou agora aí, e minou minha outra pergunta. Você diz que se um servidor cai, tem outro lá em tal outro estado que vai estar suportando ele aí. Então, a questão é, você mostra ali dados reais para o cliente. Então, você falou que na sua dashboard o cliente ele consegue ver ali, né, e tal. Então, assim, eu pensando como cliente, como também um microempreendedor, que eu acho que você atende também são microempreendedores, né? Sim. Então, assim, eu vejo que se por um acaso um dia vou abrir lá a dashboard que eu tô contratando do Adson, e aí de repente, cadê meus dados? Não tem nada lá. Opa, então peraí. Para um dia inteiro ou para mim fazer aí um mapa, um balanceamento para, vamos dizer, no final do mês, por exemplo. Se eu abro o dashboard lá e no final do mês não tem nada lá, o que eu faço? Aí eu procuro o Adson e o Adson não tem outro servidor ou outra forma de manter em pé aí esses dados. Só que você tem, né? Você tem. Então, é interessante. Porque o meu backup ele não fica num lugar só. Então, toda a informação fica em nuvem e tem em cada lugar. Então, tem um lugar que é aqui, tem outro lugar que é em Curitiba, e assim, eu tentei fazer até internacionalmente, mas eu achei muito perigoso, porque as leis eram tudo em inglês. Eu ia te sugerir uma coisa bacana, cara, se for relevante para você. Não é caro, e para você seria muito interessante. Como são dados de texto, normalmente, o que você usa, porque são valores e, enfim, você não vai ter que disponibilizar de um como é que eu posso dizer, de um queijo assim grande de dados, né? A IBM em si e a Dell também, eles vendem gavetas de servidores baratas e de fácil acesso, e interessante é que assim, se você for ver direitinho, você consegue comprar até o Windows Server junto sem pagar por ele, é como se fosse um brinde. Eu acho que seria interessante você começar a pensar em, de repente, pegar a parte de infraestrutura de dados mesmo, de guardar, e começar também como segurança, e quando eu falo segurança, eu digo nessa parte, né, do cara
abrir lá a sua dashboard, meu Deus, cadê meus dados aqui? Como é que eu vou fazer? Acho que seria interessante você ter isso guardado para você também. De repente, você pode até economizar em relação a suporte de infraestrutura, porque você vai fazer seu backup. Exatamente, mas é interessante estar falando. A gente já procurou essas ferramentas, a própria Google mesmo, né, que também tem uma ferramenta forte como essa também, mas hoje eu estou com uma equipe eu praticamente, o que eu fiz? Eu perdi já, o que você está falando já aconteceu comigo, já perdi dados e o cara falou, pô, mas cadê minhas informações? E não está ali no dia com o cara porque realmente um problema desse aconteceu. Mas hoje eu transferi tudo isso, eu terceirizei tudo isso para uma empresa. Então, eu tenho uma empresa que eu pago, que ela é responsável por isso, né? E cuida desse processo. Mas é interessante pensar nisso. Aqui, na verdade, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter só o serviço. Eu preciso ter a mão de obra, na verdade, que é a mão de obra e mais o local que eu vou fazer isso. Eu tenho que ter essas duas ferramentas juntas. Eu não consigo separar isso. Entendeu? Falar para o meu cliente, ó, uma empresa que é bem terceirizada, eu vou tirar de você e vou colocar em diretamente no outro local. Mas se eles não prestam, não estão junto com essa empresa, eles não entendem como ela trabalha de uma forma real, lá dentro ele não tem uma participação ativa de como as coisas funcionam, eu acabo perdendo a empresa. Então, na verdade, eu tive um combo aí, né? Da mão de obra e mais da empresa em serviço. Entendi. Beleza. Então, a última pergunta para você aí, a última pergunta. Eu vejo você, então, como você é empreendedor e tudo mais, e vi que você montou tudo isso aí, porque é exatamente isso que tem que se dizer, né? Tudo isso aí. Você é um cara que também cria processo, certo? Você tem ali, quando você disponibiliza uma melhoria para o cliente, melhoria quer dizer uma coisa que não está em contrato, né? Então, assim, você está dizendo, posso melhorar para você. E tal. Beleza, deu certo aquele projeto, aquele processo que você fez. Você tem costume de guardar informações quando, por exemplo, quando você consegue atender um cliente, quando você vincula, né, seu serviço ao cliente, você iniciou ali do seu escopo, você iniciou o seu processo. Você costuma guardar essas informações para frente ou você só engaveta e acabou? Não, além de guardar essa informação, eu uso ela, na verdade, como trampolim para o próximo projeto. A verdade é sempre essa. Eu tenho, por exemplo, hoje um histórico. Por exemplo, eu tenho hoje, que eu tenho atendido até o momento, mais de 20 mil clientes com a parte de credenciamento, sem usar, na verdade, essa parte que é o da conciliação de dados. Então, o que eu faço com esses 20 mil clientes? E todos eles em WhatsApp ou e-mail, eu faço uma mala direta, eu tenho uma empresa que faz para mim todos os prints, estou mandando nova informação. Ó, você sabe qual é a sua taxa? Sabe como está isso? Então, eu conheço o cliente, que foi meu cliente. Então, eu uso ele hoje até para poder usar essa ferramenta. Foi desses meus clientes que eu estou conseguindo implementar essa ferramenta. Porque eu vou jogando, toda semana eu jogo a minha rede, e eu pesco lá, por exemplo, vem 2, 3 novos cada semana. Tomando toda sexta-feira à noite, que é da loucura deles, né? Que eles estão naquela parte que está trabalhando pra caramba, que é da sexta até o sábado. O cara trabalhando, vê aquela mensagem e vai pensando no final de semana. Quando é segunda, ele tá me ligando. Né? Então, eu utilizo sim, todos eles estão na minha base, porque fazem parte do meu negócio. Então, para que eu vou perder um cliente que eu já tenho, né, para conquistar um outro novo? Se eu já posso usar quem eu já conquistei, né? Eu acho legal que sua forma de marketing, ela é muito, para mim, ela é muito mais forte do que, por exemplo, usar em redes sociais. Porque você usa o seu marketing a partir de resultados, né? Você não vai demonstrar alguma coisa ainda. O cara já tem o seu resultado, ele passa o seu nome para frente e aí você vai construindo sua rede de clientes. Pô, bacana, cara. Obrigado aí pelas respostas. Não, eu que agradeço isso aí, viu? Legal, pessoal. Muito bem. Alguém tem mais perguntas? Excelente, então. Galera, queria agradecer, então, mais uma vez o Adson pela disponibilidade, né, de compartilhar o tempo dele, essa experiência com a gente, que eu acho que foi muito legal, foi muito bacana, tanto do ponto de vista de um case de empreendedorismo, quanto do ponto de vista prático mesmo, né, de ele mostrar para a gente como é que o sistema funciona, o valor que ele agrega, e acho que ilustra várias coisas do que a gente falou hoje em relação a agregar valor para o cliente, a gente pensar na necessidade do cliente, a gente pensar na questão da escalabilidade de um cliente indicar o outro, né? Eu acho que esse
essa estrutura orgânica em rede que ele está montando é bem interessante para a gente como modelo de negócio também, né? Então é isso, agradecer ao Adson pela generosidade de ter compartilhado tanta informação com a gente. E é isso, já vou te convidar para dar uma palestra para a gente no próximo semestre para o curso de ADM, porque eu acho que o pessoal de ADM vai curtir muito essa ferramenta também. Estou à disposição, tenho o maior prazer em dividir isso, porque eu acredito que daqui vão sair muitos administradores e eu acho que as pessoas precisam ver isso, porque é uma coisa que eu vi de outros fazendo também, e eu acho que isso agrega e ajuda muito a gente. Quero agradecer todo mundo, de pedir desculpa aí pelo tempo, e que precisar, gente, estou à disposição aí para a gente conversar e trocar ideia, tá? E sucesso para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Obrigado, Adson. Obrigado, galera, que aguentou a gente aqui até agora. Parabéns, guerreiros. Força, e eu espero ver vocês todos na semana que vem. Um abraço, bom descanso, boa semana. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada, até boa mais. noite. Tchau. Boa noite, gente. Boa semana. Tchau, pessoal. Até mais.